Olá, sejam bem-vindos a mais este estudo que hoje tem como título o Armagedão, a última grande batalha. Muito se tem dito ao longo do tempo sobre este tema, muitas opiniões diferentes existem sobre a batalha do Armagedão, mas hoje vamos ver o que está revelado por Deus acerca deste assunto. Mas para iniciarmos este estudo, vamos pegar na Bíblia e vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 16, e vamos ler então o que a Bíblia tem a dizer sobre a batalha do Armagedão. Vamos ler. Diz-nos então que, porque são espíritos de demónios, que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedão. Estes dois versículos da Bíblia muito têm dado a falar ao longo da história. Muita especulação existe sobre este tema, mas afinal, o que é esta batalha do Armagedão? O que é este grande dia que fala aqui este versículo? Ao longo deste estudo vamos ver que realmente Deus não nos deixou na ignorância. E Ele partilhou connosco, através das revelações proféticas, o que é que realmente isto quer dizer. Mas será de facto esta uma batalha real? Quem serão os participantes? Contra quem é que um batalhará e quem será o seu oponente? Qual é o motivo desta batalha? Em que local se irá desenrolar esta batalha final, o Armagedão? Existem muitas pessoas que pensam que o Armagedão será uma destruição, tudo no mundo será destruído, tudo ficará numa ruína. Outras pessoas pensam que será um meteorito que atingirá a Terra e que causará realmente muita calamidade neste mundo. Outros acham que simplesmente vai ser a Terceira Guerra Mundial ou a última grande guerra bélica neste país, que por todo lado será uma luta, uma batalha entre máquinas de guerra e entre países altamente armados. Outros pensam que será uma batalha nuclear. Grandes bombas nucleares que irão fazer os seus estragos ao redor do mundo. Mas será realmente isto? Será isto que este texto de Apocalipse está a referir? Será que esta batalha será algum destes exemplos que tivemos a ver? É muito interessante que, ao pensar neste tema, eu lembrei-me de algo que se passou comigo há mais ou menos uns 20 anos atrás. Era eu adolescente e estava-se a aproximar o ano 2000. É verdade. Estávamos nos finais da década de 90 do século passado e eu falava com alguém que me dizia assim: sabes, já os antigos diziam que aos 2000 chegarás, mas dos 2000 não passarás. E associavam de facto o ano 2000 com as profecias apocalípticas e neste caso também com o Armagedão, ou até o fim do mundo. Mas o que é certo é que o ano 2000 já passou e nada aconteceu. E estes versículos bíblicos que acabamos de ler, ao longo da história, sempre tentaram associar a calamidades ou a eventos que já estão no passado. Como foi o caso que aconteceu também na passagem para o ano 1000. Vamos ler este texto que nos fala exatamente sobre isto. Este texto histórico diz-nos o seguinte: o número 1000 oprimiu a Europa como um pesadelo. Uma onda de fatalismo capturou as pessoas. Um grande cataclismo está prestes a se abater no mundo. Cidades inteiras retornaram para a igreja em unidade, ou se reuniram à volta de crucifixos ao ar livre, onde todos, de joelhos, aguardavam o juízo de Deus. Mas o que é certo é que nada aconteceu. No ano 1000, nada aconteceu. No ano 2000, nada aconteceu. Quando é que será então este dia? Quando é que será esta grande batalha? E como será? Será que realmente será a Terceira Guerra Mundial, como muitos pensam? Vamos ver. Sabem que muitas pessoas olham para estes versículos e tentam interpretá-los. E como é o caso de muitas igrejas evangélicas, a ideia predominante nas igrejas evangélicas e na maioria das igrejas cristãs
é que, bem antes do início do milénio, iremos ver um aumento da ira de Deus. E esse aumento irá culminar, o seu clímax será na grande batalha final, no Armagedão. E então, as pessoas, no final do Armagedão, então assim, iriam usufruir do milénio. Mas não será isto a opinião de homens? Não é, se calhar, mais importante vermos o que é que Deus revelou sobre este assunto? Nós, a partir de agora, vamos estar a ler textos inspirados. E vamos ler exatamente aquilo que Deus revelou acerca da batalha do Armagedão. Deste dia que está aqui profetizado em Apocalipse 16, versículo 14 e versículo 16. Vamos começar com um texto de testemunhos para ministros e obreiros. Vamos ler. Diz o seguinte: no passado, mestres declararam que Daniel e Apocalipse são livros selados, e o povo deles se tem afastado. O véu, cujo aparente mistério tem impedido que muitos o levantem, a própria mão de Deus tem retirado dessas partes de sua palavra. O próprio nome Apocalipse, que significa revelação, contradiz a declaração de que é um livro selado. Revelação significa que algo de importante é dado a conhecer. As verdades deste livro dirigem-se aos que vivem nestes últimos dias. Estas palavras proféticas de Apocalipse não são palavras seladas. Não são algo que nós não tenhamos a capacidade ou, de facto, possamos não as compreender. Não. São palavras para nós entendermos. É um livro aberto para cada um de nós. Mas, como é que chegamos lá? Vamos continuar o texto. O texto continua assim. Quando os livros de Daniel e Apocalipse foram bem compreendidos, ou seja, haverá uma altura em que não vão ser bem compreendidos, e tem, finalmente, de chegar a uma altura em que eles serão bem compreendidos. Nessa altura, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. As suas visões vão ser totalmente diferentes. Ser-lhes-ão dado tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver, a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. Queria terminar esta parte lendo mais um texto. Porque, de facto, estes textos são textos que nós temos e devemos de compreender. Só que existe um pequeno pormenor. Para nós podermos compreender estes textos, Deus dá-nos um conselho. Vamos ler, que diz o seguinte: e este livro, referindo-se a Apocalipse, exige estudo atento e com oração, para não ser interpretado de acordo com as ideias dos homens, e falsas interpretações sejam dadas à sagrada palavra de Deus, que em seus símbolos e figuras tanto significam para nós. Temos aqui um texto então que nos diz que estes livros são em símbolos e em figuras, e que o seu significado é de facto muito importante para nós. Mas corremos um risco. Se estes textos, se estes livros não foram estudados profundamente, não foram estudados com oração, com a ajuda do Espírito de Deus, falsas interpretações serão dadas. E então serão ideias de homens e não ideias de Deus. E sabem, muitas das ideias que vimos ao bocado são de facto ideias de homens. Vamos então ver o que é que Deus nos revelou sobre este assunto tão importante. Sobre este texto de Apocalipse 16, 14 a 16, que nos fala então desta batalha, de congregar todo o mundo para esta batalha, no grande dia do Senhor Todo-Poderoso, que se vão então congregar para a chamada Batalha do Armagedão. Para isso, vamos então voltar aos textos inspirados. Diz-nos então o seguinte: 4 poderosos anjos seguram os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte.
As nações do mundo são ávidas de conflito, mas elas são detidas pelos anjos. Quando for removido esse poder repressor, haverá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos instrumentos de guerra. Navios, com a sua carga viva, serão sepultados nas profundezas do mar. Todos os que não possuem o Espírito da Verdade unir-se-ão sobre a liderança de agentes satânicos, mas devem ser mantidos sob o controle até chegar o tempo para a grande batalha do Armagedão. Realmente, este texto dá-nos a entender que então esta batalha será uma batalha com instrumentos de guerra mortíferos, algo realmente que será extraordinário de ver. Vimos também que as nações estão ávidas deste conflito. Querem de facto ir para o conflito, mas são retidos pelos anjos do Senhor. Será então que se trata mesmo de uma última grande guerra militar neste mundo? Será que é isto que o texto de Apocalipse e que este texto que vimos querem dizer? Vamos continuar e vamos ver como é então. O texto seguinte de Mensagens Escolhidas diz-nos: aproximamo-nos do fim da história terrestre, em que só pode haver dois grupos, e todo o homem, mulher e criança estará num desses exércitos. Bom, começamos aqui a ver um pormenor. Qual é o pormenor? É que nesta última batalha, os exércitos têm o quê? Homens, mulheres, crianças, toda a população desta terra estará nesta batalha final. Só há dois grupos, um exército ou outro exército, e ninguém está de fora. Todos estão envolvidos nesta última grande batalha. Vamos continuar com o texto. Jesus será o general de um exército. Do exército oposto, Satanás será o dirigente. Todos os que estão transgredindo e ensinando outros a transgredir a lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra, serão arregimentados sobre um chefe superior, que os dirige em oposição ao governo de Deus. Então nós vemos que, aparentemente, pelos dois textos, pelo texto que acabamos de ler, estes exércitos são um pouco estranhos. Porquê? Não estamos aqui a falar de soldados, estamos a falar de pessoas, de homens, de mulheres e de crianças. E que estarão do lado errado, ou seja, do exército de Satanás, se não estiverem de acordo com a lei de Deus. Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas os textos a seguir dão-nos uma perspectiva melhor do que isto quer dizer. Continuando o texto, diz-nos o seguinte: neste último conflito, sim, porque este será o último conflito, não haverá mais nenhum. Neste último conflito, o capitão do exército do Senhor está conduzindo os exércitos do céu, unindo-se às fileiras e travando batalhas por nós. Teremos baixas, soldados mortos. É isto que diz o texto? Não. Diz-nos: teremos apostasias. Nós as esperamos. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Como é que serão as baixas neste exército? Serão apostasias. Pessoas a abandonarem a sua fé. Parece-nos então que esta batalha é uma batalha espiritual e não uma batalha literal. Então nós vemos que neste último conflito, na batalha do Armagedão, pessoas abandonarão a sua fé. Sairão de um exército e se alistarão no outro exército, cumprindo as profecias de 1 de João e de Mateus 15, conforme acabamos de ler. O texto continua e dá-nos mais pormenores. O anjo, o poderoso anjo do céu, iluminará a terra com sua glória. Enquanto ele exclama com potente voz: caiu a grande Babilônia! Perderíamos a fé e a coragem no conflito, se não fôssemos amparados pelo poder de Deus. Ninguém, neste último grande conflito, terá forças por si próprio para se manter em pé, para poder combater neste último grande conflito e sair vitorioso.
Só aqueles que realmente tiverem o poder de Deus, estiverem realmente juntos a Ele, poderão sair vitoriosos deste grande conflito. Continuando o nosso texto, toda forma de maldade irá assumir intensa atividade. Anjos maus unirão suas forças com homens maus. E como eles tendo estado em constante conflito e obtido experiência nas melhores formas de engano e combate, e se fortaleceram através dos séculos, não capitularão na última e grande peleja final, sem desesperado esforço. E todo o mundo estará em um ou no outro lado da questão. É verdade. Todo o mundo será participante nesta última grande batalha. Que com tanta força e empenho, anjos maus e homens maus se empenharão a levar avante. Continuando o texto, então, diz que esta batalha, e para que não haja dúvidas do que é que estamos a falar, o texto inspirado diz-nos que será então travada a batalha do Armagedão. Os textos anteriormente estamos a ler aplicam-se então a quê? Aplicam-se a Apocalipse 16, 14 e 16. Será então travada a batalha do Armagedão. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos de estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. Sim, o poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Pelo poder do Senhor, todos aqueles que entenderem as profecias, todos aqueles que viverem de acordo com a vontade de Deus, poderão sair vitoriosos nesta última grande batalha. Mas mais pormenores ainda temos para ver. E se nós formos a ver realmente, estamos então a analisar uma batalha, uma guerra que está a ser preparada e que será de facto uma batalha espiritual. Seremos todos nós, sem exceção, lá envolvidos. Ou estaremos de um lado, ou estaremos do outro. E a decisão que nós tomarmos agora vai determinar de que lado nós vamos estar. E vai determinar, de facto, o destino eterno de todos aqueles que estiverem presentes nesta batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse se acham precisamente diante de nós. E estas coisas serão indicações seguras da presença daquele que tem comandado todo o movimento agressivo e que tem acompanhado o andamento de sua causa no decorrer de todos os séculos e que se comprometeu bondosamente a estar com o seu povo em todos os seus conflitos até ao fim do mundo. E ele vindicará a sua verdade. Ele a levará ao triunfo. Está disposto a imbuir os seus fiéis de motivos de força de vontade, inspirando-os com esperança, coragem e valor em crescente atividade, pois o tempo está perto. É verdade. Esta batalha ainda está no futuro. Esta batalha poderá não estar muito longe, mas ainda está no futuro. Um dia, todos os habitantes deste mundo estarão envolvidos nesta batalha, mas já se sabe quem é o vencedor. Aqueles que estiverem do lado de Cristo, sim, serão uma minoria, mas aqueles que estiverem do lado de Cristo serão os vencedores. Uma renhida luta final. Aumentarão os enganos, os embustes, as imposturas. De toda a parte virá uma exclamação: eis aqui o Cristo, eis-lo ali. Mas disse Cristo: não os sigais. Haverá uma luta renhida antes que o homem de pecado seja revelado a este mundo. Quem ele é e qual tem sido a sua obra. Então nós vemos que as armas deste conflito são o quê? São enganos,
São embustes? São realmente todas as artimanhas que Satanás hoje já está a colocar na nossa sociedade para nos desviar de Deus. E que culminarão todas na última grande batalha, na Batalha do Armagedão. Conquanto o mundo protestante esteja se tornando muito delicado e afável para com o homem de pecado, não irá o povo de Deus tomar seu lugar como intrépidos e valorosos soldados de Jesus Cristo para enfrentar a questão que há de vir, tendo a vida escondida com Cristo em Deus? A Babilónia mística não tem poupando o sangue dos santos. E não estaremos bem despertos para captar os raios de luz proveniente do fulgor do anjo que iluminará a terra com a sua glória? É verdade. Nesta última grande batalha, também o homem do pecado, esse estará de mãos dadas com o mundo protestante, que se irá apostatar, virará costas à lei de Deus e se unirá a ele. E esta Babilónia mística, sim, este movimento místico que está a invadir as igrejas cristãs, e que estas ideias emergentes que estão, de facto, a alterar a liturgia, que estão a alterar a maneira como as pessoas oram, como as pessoas adoram a Deus, estão a alterar a música também de louvor. Todas estas ideias se estão a conjugar para a última grande batalha, para a Batalha do Armagedão. O texto continua a dizer: o sábado é a grande questão decisiva. Sim. Chegará a altura da grande batalha e o sábado é a grande questão decisiva. Ele é a linha demarcatória entre os leais e sinceros e entre os desleais e transgressores. Este sábado foi ordenado por Deus e os que afirmam ser observadores dos mandamentos e creem que estão agora sob a proclamação da terceira mensagem angélica verão a parte importante que o sábado do quarto mandamento mantém nesta mensagem. E ele, sim, o sábado é o selo do Deus vivo. João, no Apocalipse, escreve sobre a união dos que vivem na terra para invalidar a lei de Deus. Esta união em Apocalipse é uma união, então, para quê? Para invalidar a lei de Deus. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, diz João, vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Este texto, que de facto antecede o texto que estamos a falar da Batalha do Armagedão, diz-nos aqui a inspiração de Deus que se refere a quê? Refere-se a esta tríplice união. Esta união entre o falso cristianismo protestante, de facto, com o poder da Igreja de Roma e com o Espiritismo. Esta tríplice aliança trabalha em conjunto para preparar esta última grande batalha espiritual. É que de um lado ou de outro estará toda a humanidade. E o ponto central em questão, qual é? A lei de Deus. E em especial, o quarto mandamento, o sábado. Sim, a batalha do Armagedão será por causa do selo do Deus vivo. Será por causa do dia de sábado. O texto continua dizendo: todos os que exaltarem e venerarem o falso sábado, um dia que Deus não abençoou, ajudam o diabo e os seus anjos, com todo o poder da habilidade que lhes foi dada por Deus e que estes perverteram, usando-a para o mal. Inspirados por outro espírito que obscurece seu discernimento, e eles não conseguem ver que a exaltação do domingo é inteiramente uma instituição da Igreja Católica. Então, a substituição do sábado pelo domingo
realmente irá fazer e vai ter um papel fundamental na batalha do Armagedão. O mundo está de parceria com as pertences igrejas cristãs, procurando invalidar a lei de Jeová. A lei de Deus é posta de lado, calcada aos pés, e da parte de todo o leal povo de Deus ascenderá ao céu a oração. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois eles violaram a tua lei. É acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus. E será decisivo para todo o mundo. Homens, em posições de responsabilidade, não só desatenderão e desprezarão o sábado e eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Substituir uma instituição de Deus por uma instituição humana. Sim, substituir o sábado pelo domingo é substituir uma instituição fundada por Deus por uma instituição fundada pelo homem. Concluindo esta parte do nosso estudo, temos ainda um texto de serviço cristão que nos diz o seguinte: os que quebraram a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento, como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Essa falsidade é a estratégia de Satanás para apanhar os incálculos. Temos então aqui a estratégia de Satanás. Esta estratégia será posta em prática nesta última grande batalha. Sim, aquele pequeno grupo que no fim irá se manter fiel aos mandamentos de Deus, fiel ao sábado bíblico, será acusado de ser o responsável por tantos problemas que irão estar a acontecer no mundo. E aí então se travar a última grande batalha, a batalha do Armagedão. O texto profético continua e diz-nos então que os tementes a Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos preceitos do Decálogo. Sim, dos 10 mandamentos da lei de Deus. Neste campo de batalha será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. E não somos deixados na dúvida sobre o desenlace desta batalha. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará seu povo a sua verdade. Então, vemos aqui que o último grande conflito. E este conflito entre a verdade e o erro. E este conflito entre Deus, Cristo e Satanás se desenrolará em cada um de nós. E o seu ponto focal será então a lei de Deus. Isto é a batalha do Armagedão. Satanás está fazendo o seu último e mais poderoso esforço pela supremacia. Seu último conflito contra os princípios da lei de Deus predomina uma incredulidade desafiadora. Sim, todas as teorias, todas as doutrinas que por aí andam neste mundo fora, que trazem incredulidade, que retiram a fé das pessoas, fazem parte dos enganos, das armas mortíferas que Satanás está a utilizar para preparar esta última grande batalha. Claro que se pensarmos, por exemplo, na teoria da evolução, que teoria tão devastadora é esta? Tantos milhões de pessoas que não têm fé em Deus por causa de uma teoria assim. Por causa, então, de uma arma que serve para trazer falta de fé, para trazer incredulidade. Tudo isto são armas que Satanás usa para preparar a última grande batalha. Depois da descrição de João, em Apocalipse 16, e para que não haja dúvidas de que, de facto, a última grande batalha é uma batalha espiritual e que o símbolo utilizado em Apocalipse é de uma batalha de um exército, é um símbolo, para que não haja dúvida, temos então este texto. Depois da descrição de João, em Apocalipse 16, daquele poder operador de milagres
que ajuntará o mundo para o último grande conflito. Os símbolos são deixados para trás. E a trombeta e a voz de trombeta dá, mais uma vez, um sonido certo. Eis que venho. Como vem o ladrão, bem-aventurado, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. O que é que este texto está aqui a dizer? Que, de facto, o texto anterior a este, Apocalipse 16, 14, é um texto simbólico. E que esta última grande batalha é um símbolo para aquilo que irá acontecer. É, de facto, uma batalha espiritual. E não uma batalha entre exércitos deste mundo. Não é uma batalha lá no Vale de Megido, em Israel, entre os grandes exércitos deste mundo, em que vai haver, de facto, total destruição e muita perda de vida. Não é isto a batalha de Armagedão. Esta última grande batalha é uma batalha espiritual. É uma batalha acerca da lei de Deus e contra aqueles que observam a verdadeira lei de Deus. E, em particular, o sábado, 7º dia da semana, conforme está descrito na sua palavra. Mas vamos ver, estamos a entrar na reta final deste estudo, vamos ver apenas ainda mais alguns detalhes sobre o que é que foi revelado sobre a batalha do Armagedão. Já vimos que, de facto, se trata de uma guerra espiritual, que ninguém estará de fora, todos estaremos lá envolvidos. E agora vamos ver ainda alguns detalhes antes de terminarmos este estudo. Diz-nos assim o texto: o próprio Satanás está à frente do seu exército, esforçando-se com todo o seu poder para aperfeiçoar a força sobre a qual ele governa, para que possa vingar-se do povo de Deus. O seu objetivo é quem? Destruir o povo de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos. Sabendo que o seu tempo é curto, e ele desceu com grande poder para trabalhar contra tudo o que é bom. Nas Escrituras, ele é representado como andando para cima e para baixo, como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Ele enche a mente de seus instrumentos com ódio contra Deus e tem um intenso desejo de vingança. Aqui vemos um pormenor muito interessante. Vemos realmente que um dos planos de Satanás, uma das suas armas, é encher a mente das pessoas com enganos. É verdade. Toda a estratégia que passa é mexer com a nossa mente. É colocar dentro da nossa mente sementes que nos levam a desviar do assim diz o Senhor. E por isso a Bíblia tantas vezes nos diz para termos cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós fazemos. Temos cuidado com aquilo que colocamos na nossa mente. Determinado a apagar a imagem de Deus no homem, Satanás trabalha com uma intensidade de esforço para esconder Deus de vista. Não trabalha abertamente, mas secretamente. Sim. Sabem, Satanás usa esta estratégia, mascarando-se por trás de teorias, mascarando-se por trás de ciência, por trás de sociedades secretas, por trás de falsas religiões. Tudo serve para ele levar as suas armas para conseguir ocultar Deus da vista do homem. Então o que é que ele faz? Ele vai e misturando o erro com a verdade, procurando trazer confusão e angústia, mas em poder proporcional. Deus trabalha para neutralizar os planos de Satanás e para trazer à luz seus propósitos ocultos. É verdade. E temos que estar atentos e temos que estudar e cavar bem fundo para descobrir estes propósitos ocultos de Satanás. Quando o inimigo parece estar ganhando um sinal de vitória sobre a justiça, Deus tem trabalhado com poderoso poder em favor de seu povo. A pressão da grande tentação já está sobre nós. Sim, estas armas que Satanás está a preparar para a última grande batalha já hoje estão sobre nós. Serão mais intensas ainda no futuro. Agora, sim, agora é o tempo. Devemos nos unir uns aos outros, fazendo a obra que Cristo fez quando estava sobre a terra. Devemos ser um em Cristo. Assim, devemos mostrar a nossa fidelidade a Deus, ao nosso Redentor,
e a todos os que nasceram no seu reino. Entre o povo de Deus não haverá dissensão, nem controvérsia, nem guerra entre si. Para nós estarmos preparados para este dia, temos que nos unir. Só em união os verdadeiros cristãos poderão sobreviver a este grande obstáculo que Satanás está a preparar para cada um de nós. E para podermos sobreviver na batalha do Armagedão. Ainda mais alguns detalhes interessantes. Os fortes esforços de Satanás contra o bem. Esse ódio terrível de suas agências contra as agências de Deus enfatizam a necessidade de união e harmonia entre as forças da justiça. Nós não temos tempo para lutar e contender entre nós. Não há tempo para trabalhar em suposições ou estimar preconceitos. É tarde demais para isso, irmãos, porque Cristo está à porta. Um terrível conflito está diante de nós. Estamos-nos aproximando da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que foi mantido no controle deve ser solto. O anjo da misericórdia está dobrando suas asas, preparando-se para descer do trono e deixar o mundo para o controle de Satanás. Os principados e os poderes da terra estão em amarga revolta contra o Deus do céu. Eles estão cheios de ódio contra aqueles que o servem. E logo, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra deve ser o campo de batalha. A cena da competição final e da vitória final. Aqui, onde por tanto tempo Satanás tem levado os homens contra Deus. A rebelião deve ser reprimida, deve ser para sempre reprimida. Vemos então que nesta última grande batalha, neste Armagedão, a terra é o campo de batalha. Não é o vale de Megido em Jerusalém, lá junto à Galileia. Não é naquele vale que iriam caber todos os habitantes desta terra para a contenda final. Toda a terra será o campo de batalha. E cada um de nós estaremos lá, envolvidos nela. O texto continua e diz-nos assim: há apenas dois partidos em nosso mundo, aqueles que são leais a Deus e aqueles que estão sob a bandeira do príncipe das trevas. Satanás e os seus anjos descerão com poder e sinais e maravilhas mentirosas para enganar os que habitam na terra e, se possível, os próprios eleitos. A crise está bem sobre nós. Deve isto paralisar as energias daqueles que têm um conhecimento da verdade? A influência do poder do engano é tão grande que a influência da verdade será dominada? Claro que não. A batalha do Armagedão está para ser travada em breve. Aqueles em cujos vestidos está escrito o nome, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz o exército do céu sobre os cavalos brancos, vestidos de linho fino, limpo e branco. Vemos então que está no tempo de nós despertarmos. Está no tempo de tomarmos uma posição antes que seja tarde demais. Satanás está a fazer o seu trabalho. Claramente, ele está a concretizar todos os seus planos. Estaremos nós prontos para esta grande luta final? O presente é um tempo solene e tenebroso para a Igreja. Os anjos já estão cingidos, aguardando o mandato de Deus para derramar suas taças de ira sobre o mundo. Anjos destruidores estão tomando o trabalho de vingança, pois o Espírito de Deus se está retirando gradualmente do mundo. Satanás também está reunindo suas forças de mal, indo aos reis da terra e do mundo inteiro, para reuni-los sob o seu estandarte, para serem treinadas para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Satanás fará esforços mais poderosos para o domínio no último grande conflito. Os princípios fundamentais serão apresentados e decisões tomadas em relação a eles. O ceticismo prevalece em todos os lugares. A impiedade abunda. A fé dos membros individuais da Igreja será testada
como se não houvesse outra pessoa no mundo. Será uma luta espiritual como nunca houve. Os enganos serão tão fortes que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Apenas aqueles que diligentemente estudam a palavra do Senhor, que diligentemente olham para estas profecias, que as entendem à luz da inspiração divina, irão um dia perceber o que se está a passar. Aqueles que despertarem do sono profundo e virem os sinais à sua volta estarão atentos. Todos os outros estarão lutando nas fileiras de Satanás, mesmo que não o saibam. Mesmo que não saibam que estão neste grande conflito, estarão do seu lado. De que lado queres tu estar? É hoje o dia de tomar uma decisão por Cristo. As profecias bíblicas são infalíveis. Vão se cumprir exatamente como estão aqui. Estamos nós prontos para isso? Mas, para terminar, vamos apenas ver mais alguns textos inspirados que nos falam então deste dia, da Batalha do Armagedão. E vemos mais ou menos em que altura profética esta batalha se encaixa. Então vemos que realmente muitas coisas estarão a acontecer nesta altura. Muitas pessoas que acham hoje em dia que o Armagedão será uma guerra militar. Sempre que há uma guerra militar, pensam, será que agora é o Armagedão? Mas é facto que está profetizado. Irão haver muitas guerras e rumores de guerras. Mas o Armagedão não é uma guerra literal, é uma guerra espiritual. O texto profético continua e diz-nos o seguinte: apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Uma catástrofe seguirá de perto a outra. Mas então, tem o Armagedão a ver também com destruição? Sabem, muitas pessoas, ao verem o rebuliço que o mundo irá chegar, ao verem todas estas coisas se cumprirem, irão acusar os fiéis servidores de Deus de serem eles os responsáveis por esta destruição. E aqui se instará, então, a luta contra os exércitos de Deus, contra aquele pequeno remanescente. E isto será, então, a batalha final, o Armagedão. Mas, ao certo, quando é que isto acontecerá? Vamos, muito rapidamente, sem perder muito tempo, ver alguns textos que nos mostram quando é que isto acontecerá. Os agentes de Satanás não têm poupado o sangue dos santos. Os verdadeiros seguidores de Cristo são bondosos, ternos, caridosos. E eles compreenderão o significado da obra do anjo de Apocalipse 18, que deve iluminar toda a terra com a sua glória, enquanto clama em alta voz: Babilônia, a grande caiu. Caiu. Muitos atenderão a esta chamada. Precisamos de estudar o derramamento da sétima taça. Os poderes do mal não renderão o conflito sem luta, mas a providência tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedão, quando a terra estiver iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18. Os elementos religiosos, bom e o mau, despertarão do sono, e os exércitos de Deus vivo tomarão o campo. Quando é que nos diz então o texto que será esta grande batalha? Precisamos estudar o quê? O derramamento da sétima taça. Precisamos ver mais o quê? De associar então esta guerra a que período? A quando o anjo derramar o quê? Quando a terra estiver iluminada com a glória do anjo de Apocalipse. Nós não vamos estar a explicar tudo isto, a entrar em pormenores, mas de facto este anjo de Apocalipse 18 representa o quê? Representa a chuva serôdia. Representa o último apelo de Deus ao mundo. E este evento então
antecede o fecho da porta da graça. A batalha do Armagedão sabemos então que será antes da porta da graça se fechar. Será no momento profético, nas últimas cenas da história deste mundo. E acontecerá quando a terra for eliminada pela glória desse anjo. Não temos tempo a perder. O tempo que perdemos já deve ficar para trás. Hoje é o tempo de agir. É o tempo de realmente começarmos a preparar para as cenas finais deste mundo. O texto diz realmente isto. Não temos tempo a perder. Estão iminentes tempos angustiosos. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. Logo se darão as cenas semelhantes às destas palavras. Nós vemos evidências de que Satanás está rapidamente a tomar o controlo das mentes humanas. E isto é a grande arma de Satanás. Tomar o controlo das mentes humanas, que não têm o temor de Deus perante elas. Vamos todos ler e compreender as profecias deste livro para que não entremos no tempo de angústia. Porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão em encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedão. Isto é o significado destas palavras. Esta grande luta espiritual, que já hoje é uma realidade e que se vai intensificar cada vez mais até o dia da batalha do Armagedão. E esse grande tempo de angústia que os fiéis servidores de Deus, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, vão atravessar, mas que irão vencer. Espero que estejas lá presente e que faças parte de um desses vitoriosos. E para isso lanço o desafio para poderes estudar as profecias de Apocalipse, estudar as profecias de Daniel, que são elas que nos dão a segurança da vitória final. Amém.